de país sério. Bom, está conosco então o Cristiano Pinho para falar a respeito de uma nova operação contra a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Estou supondo que a gente está falando aqui do Comando Vermelho, né, Pinho? Bom dia para você. Migalha, bom dia para você também, bom dia a todos. Dá para dizer também a segunda maior do Brasil, atrás apenas do PCC, e que já expandiu seus domínios para além da fronteira, com atuação em grande parte da América do Sul e também protagonismo no envio de drogas para a Europa. Só que hoje a gente vai falar sobre lavagem de dinheiro, mas tem a ver também com essa atuação na fronteira. A Polícia Civil ela está fazendo uma operação não só aqui no Rio, mas também no Distrito Federal e em outros estados como São Paulo, Rio Grande do Norte e Minas Gerais para cumprir 6 mandados de prisão temporária e 40 de busca e apreensão contra integrantes de um núcleo do Comando Vermelho que atuam no Complexo do Salgueiro. É um conjunto de favelas que fica em São Gonçalo, segunda cidade mais populosa aqui do Rio, e que é um local muito estratégico para a facção, porque fica às margens da BR-101, rodovia importantíssima do estado, e também da Baía de Guanabara. Acaba sendo um entreposto ali, onde os traficantes conseguem se deslocar e receber armas e drogas, tanto por terra quanto também pelo mar. Só em 3 anos, a investigação da Polícia Civil com o Ministério Público identificou uma movimentação de 3 bilhões de reais, todo esse valor ocultado com base ali numa grande rede de laranjas. Empresas falsas eram abertas em nome de pessoas, muitas vezes pessoas que sequer sabiam que estavam com o nome ali naquela empresa fictícia. E outro modus operandi adotado, que a gente já vem observando há um tempo, é o uso das transações em criptomoedas para tentar ocultar os rastros da Receita Federal, por exemplo, e dos próprios investigadores. Então o objetivo hoje é prender essas pessoas, lógico, mas também apreender bastante material para conseguir sequestrar os bens por meio de decisão judicial e bloquear parte do lucro financeiro dessa quadrilha. A gente está falando de 3 bilhões de reais de movimentação somente em um conjunto de favelas das centenas que o Comando Vermelho domina aqui no Rio de Janeiro. O Complexo do Salgueiro é chefiado por um traficante conhecido como Rabicó, que está solto por sinal, depois de decisão do Supremo Tribunal Federal há 2 anos. Pinho, vamos falar rapidinho aqui ainda sobre o trabalho de buscas na região ali de Petrópolis. Ainda tem gente desaparecida depois desse último temporal, né? Tem gente desaparecida. O tempo deu uma firmada, ainda há previsão de chuva aí para os próximos dias, mas hoje, por exemplo, já começam a perceber os militares que estão trabalhando nas buscas que o solo está um pouco mais estável, por exemplo, ainda encharcado, só que a situação está um pouco melhor. Uma pessoa está desaparecida, o professor Nelson Ricardo Ferreira Costa estava em uma casa que desabou entre o centro da cidade e o bairro Valparaíso. Ontem, 2 vítimas que estavam nessa mesma casa, elas foram encontradas. Um amigo do Nelson, o também professor Mário Augusto Queiroz, e a mãe do Nelson, a Heloísa Helena. A mãe do Nelson é cadeirante, uma idosa. Ela estava sendo ajudada por esse amigo dele, que foi até a casa para tentar retirá-la quando o imóvel acabou desabando. A gente até conversou com alguns amigos da família e eles disseram que o Nelson enviou um vídeo mostrando já tudo alagado em volta do imóvel e dizendo que ele não conseguia sair, mas um pouco esperançoso até de que a situação fosse melhorar. Só que poucos minutos depois do envio desse mesmo vídeo mostrando o alagamento em volta da encosta onde ficava a casa do Nelson, o imóvel acabou vindo abaixo. A gente conversou ontem também com a Miriam Gonçalves, com a mãe do Nelson, com a Miriam Gonçalves do Vale, ela que acompanhou todas as buscas pelo irmão, mas acabou ontem com a ingrata surpresa ali de que ele tinha realmente sido encontrado morto. Penso comigo que como estava tudo cheio, aqui estava inundado, eles ficaram com muito medo de sair. Insistimos para ele ir embora, né? Conseguir sair, mas depois das 9, o sinal a gente perdeu. Bom, deixa eu só corrigir aqui, o nome dessa entrevistada é Maria Queiroz, a mãe do Mário, amigo do Nelson que acabou morrendo. Então, o Nelson ainda não foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, está soterrado nessa área onde ficava o imóvel e o Corpo de Bombeiros faz ainda essa busca. Ontem a Polícia Civil divulgou que dos 7 corpos encontrados desde a chuva de domingo, 6 são desse temporal de domingo e um realmente, como a gente falava ontem na programação, é uma vítima do dia 15 de fevereiro
que foi encontrada agora durante as buscas, não tinha sido encontrada anteriormente, e por meio de um exame papiloscópico foi identificado que se tratava de um dos 4 desaparecidos